Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Bom, esse vídeo está um pouco atrasado, né? Já são aí 8 da noite e eu estou gravando esse vídeo agora só porque eu pude gravar nesse momento. É o seguinte, eu estava num churrasco com o meu irmão, né? Então a gente ficou conversando, trocando ideia e tal. Depois saí com ele de carro e fomos dar uma volta e tal. Mas nós conversamos bastante. Ele, infelizmente, teve que ir dormir, não é? Ele estava um pouco cansado e eu estou continuando aqui para poder gravar esse vídeo para vocês. Bom, eu tenho 3 relatos aqui que eu vou dizer para vocês. Eu já fiz a capinha, inclusive eu vou editar esse vídeo e colocar ele o mais rápido que eu puder. A capinha está o seguinte: esposa com amante HIV. Vocês vão entender essa história aqui, e é uma história comum, tá, gente? Porque muitas pessoas têm algumas doenças e tem gente que se entrega na traição e, além de trair, às vezes não usa preservativos. Ainda tem isso ainda. O outro título, noivo e a sogra. Vocês também vão ver esse relato curto. São relatos curtos, tá, gente? Só para deixar claro para vocês. E o outro título, esposa advogada apaixonada pelo cliente. Bom, vou contar para vocês aqui rapidamente. Lembrando que todos os casos que eu tenho visto, algumas mulheres, elas se arrependem porque são descobertas. De 100 casos que eu vi de traição feminina, 10 mulheres se arrependeram de fato por terem traído. As outras 90, elas se arrependeram porque foram descobertas. E eu não estou defendendo nenhum lado nem outro lado. Acontece que existem muitos casos de homens que traem também. Só que vamos ao detalhe mais importante. Se um homem maravilhoso vai na rua e grita que quer todas, pode vir uma ou duas para esse cara. Se uma mulher mais ou menos, não precisa ser no mesmo nível daquele cara que todo mundo quer, mas uma mulher mais ou menos ou até ruim chegar na rua e dizer que quer todos, vai ter um monte de homem querendo ela. Então a gente chega à conclusão de que para a mulher é mais fácil trair do que o homem. E pelo que a gente tem visto e pelos relatos que aparecem, são mais casos de traição feminina do que masculina. Chegamos a essa conclusão pelo que nós vemos. Antes de começar a falar sobre os relatos aqui, eu tenho que responder um grande amigo meu. Eu já citei o nome dele aqui, que é um nome fictício, é porque ele não quer se apresentar. É claro que ele não quer se apresentar porque ele é casado. Então ele não quer que a esposa dele saiba das aventuras dele. Ele é um cara que é o seguinte, é um grande amigo meu, de muitos anos, só que ele não é bonito, mas ele tem um detalhe importante. Ele é um cara bem de vida, é um cara rico. Então, das vezes que a gente saía para balada ou qualquer lugar, eu ganhava as meninas, porque não sabiam que ele era rico e eu era pobre. Só que eu ganhava. Pela amizade que eu tinha com ele, eu sempre puxava esse cara e apresentava as meninas, falava que ele era um cara legal e ele se dava bem. Então a nossa amizade surgiu assim. Ele viu que eu era fechado com ele. Então, ao invés de eu estar me aproveitando da riqueza dele, ele se aproveitava da minha habilidade. Então a gente virou amigo assim, e é amigo até hoje. Só que ele é um cara totalmente diferente de mim, porque ele é um cara que ele usa o fato de ser rico para conquistar todas, e ele tem amantes, e eu discordo disso. E ele sendo meu amigo, ele sabe que eu discordo. E pela nossa amizade ser antiga, ele sabe de tudo
que passam na minha vida, assim como eu sei de tudo que passa na vida dele. Ele me conta e eu conto para ele. E ele me fez uma pergunta, pelos vídeos que eu tenho apresentado, se eu realmente desisti de nunca casar. Ele me perguntou isso. E eu entendi a mensagem dele. Eu entendi a sacanagem da pergunta dele. Ele fez propositalmente. E mesmo assim eu vou responder. Bom, antigamente eu tinha a ideia de encontrar uma mulher digna que me amasse e eu amasse. Era esse o pensamento meu. Mas devido à última situação que me aconteceu, eu mudei. Eu sou assim, eu mudo. Eu sou mutável. Pelas situações da vida fazem com que eu mude as minhas atitudes. Então, o que eu decidi? Se de repente aparecer uma mulher digna, direita, que é muito difícil, né? Vocês sabem, não são todas que são direitas, vocês, mulheres e homens, vão concordar, assim como nem todos os homens são direitos. Então, essa é uma verdade. Eu estou falando dos dois lados, tá, gente? Mas se aparecer uma mulher digna, direita e que me ame, eu caso. Antigamente precisava que eu amasse também. Só que devido à última situação que aconteceu comigo, eu risquei completamente essa situação de eu ter sentimentos. Estão me entendendo? E agora, sabendo da proposta dessa pergunta desse meu amigo, eu conheço muito ele, o pensamento dele, ele fez essa pergunta porque ele sabe que a garota assiste os vídeos aqui do canal. Então deixa eu passar um recado logo de uma vez. Moça, pare de assistir aos vídeos, porque é uma situação que já se encerrou, essa situação que aconteceu já acabou, não existe mais possibilidade, está olhando bem nos meus olhos, não é? Não existe mais possibilidade, eu já tomei a minha decisão, e a minha decisão está tomada já e acabou. Está entendendo o que eu estou falando, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Vida que segue. Boa sorte para todo mundo, boa sorte para mim também. Por mais que eu ame uma pessoa, se essa pessoa brincar comigo, eu não estou no jardim de infância. Então eu sou um homem que eu não gosto de brincadeiras, de joguinhos. Ficar brincando comigo eu não gosto. Então cada um deve seguir a sua vida. Como eu disse, se aparecer uma mulher digna, direita e que me ame, talvez eu possa casar. Tá respondido aí para você, né, João? João é o apelido que eu tenho com ele. É assim que eu chamo esse camarada quando não tem ninguém perto. A resposta é essa, simples, sem rodeios. E para quem está assistindo esse vídeo aqui, os meus vídeos, achando que eu não sei que estão assistindo, esqueçam, porque eu sei quem está assistindo. Pelas atitudes das pessoas, eu sei pelo que eu falo e pelas atitudes das pessoas que assistem aos vídeos, eu sei que combina muito com o que eu estou falando. Então eu tenho certeza que uma certa pessoa está assistindo aos vídeos. Então pare. O que foi, acabou, passou. É uma situação que, como eu disse, eu não gosto de brincadeira, eu não brinco com ninguém, eu não sou segunda opção de ninguém, e a vida é assim que funciona. Eu sou desse tipo, e não existe ninguém igual a mim. É só isso que eu tenho a falar. Não existe homem nenhum igual a mim. É só isso que eu posso dizer. Em qualquer requisito, não existe. Então está respondido, cada um segue a sua vida, que cada um seja feliz da forma que achar melhor, e fim de papo. Agora eu vou aos nossos relatos, e agradeço mais uma vez ao meu brother João. Bom, uma das histórias, bem rápidas, é o seguinte: o cara era casado com uma advogada, e uma advogada talentosa.
Essa mulher era muito fiel a ele, era muito companheira, eles eram parceiros, tinham uma vida maravilhosa, com filhos, a família sempre feliz. Só que um dia ela defendeu um cara que era um criminoso grande. Só que esse criminoso grande, ele era um cara muito sedutor. E ele conseguiu seduzir a esposa dele. Um dia ele pegou conversas da esposa com esse presidiário que era cliente dela. E eles trocando juros de amor. O cara dizendo que iria sair da prisão, depois que ela salvasse ele, né, defendesse ele, e ele iria dar um sumiço no marido dela. Bom, ele foi e mostrou a situação para a esposa, ela chorou muito, pediu perdão, disse que havia se envolvido emocionalmente com o bandido, que se apaixonou pelo bandido, ele separou e seguiu a vida dele. Bom, eu faria já diferente. Para início de conversa, digamos que eu sou casado e a mulher que está comigo se apaixona pelo cliente dela, que é o chefe da máfia. Bom, o que eu iria fazer? Eu estou falando por mim, tá, gente? Eu iria até o cara e iria aposentá-lo, se é que vocês me entendem. Ele poderia ter a experiência de bater virilha, só que seria de costas. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando, né? Ele não poderia bater virilha usando o instrumento dele que não existiria mais. Estão me entendendo, né? Porque eu acho, nesse caso aqui, que o bandidão quis desafiar o marido, dizendo que ia caçar ele e sumir com ele. Então, por essa, né, situação, se o cara se apaixonou pela minha mulher, e o bandidão, eu vou até ele, e ele me fala, pô, desculpa aí, mas aconteceu. Beleza, sejam felizes. Mas se o cara me chama para um desafio, ele pode ser quem vocês quiserem imaginar, que depois ele vai urinar sentado. Eu não estou nem aí porque vão falar, se vão concordar comigo, e ele só poderia bater virilha de costas. Estão entendendo? Porque ele não teria mais um instrumento dele. E eu confesso para vocês que eu estou sendo carinhoso. Essa é uma situação chocante. Ainda bem que o cara separou. É claro que depois ela se deu mal, que ela se envolveu com coisas ilícitas, mas aí é o karma cuidando desse casalzinho maravilhoso, né? E o cara seguiu a vida dele. E, gente, lembre-se, o karma sempre volta. Pode ser rápido, mas pode ser demorado, mas volta. A outra situação aqui, o cara já morava com a garota, e antes que alguém fale que eu só comento casos de mulheres que traem, esse caso aqui é outro. O cara estava noivo, morando com a noiva dele, só que eles iriam se casar. A semana da festa do casamento foi muito corrida, e a noiva pegou ele, o noivo, com a própria mãe dela. Batendo virilha. Estão me entendendo, né? Ela cancelou o casamento, é claro, concordo absolutamente com ela. O que eu discordo é que, mesmo o noivo com vergonha ter sumido no mundo, ela perdoou a mãe dela. Eu discordo. Podem me julgar se quiser. Eu acho que ela pode perdoar a mãe e seguir a vida dela, sem contato com a mãe dela. No relato dela, ela diz que a mãe até hoje tenta provar o amor que tem por ela. A mãe tenta provar que é fiel a ela, que é correta com ela, que nunca mais vai errar com ela, mas só o fato de ter errado já quebrou para mim a situação. Eu perdoaria, mas seguia minha vida longe tanto dela quanto do noivo. É simples. Mas ela perdoou a mãe e convive com a mãe ainda. E hoje em dia ela é casada também, e a mãe convive. Eu não confiaria. Estou sendo sincero. Estou sendo muito sincero para vocês. Um outro caso, o último de hoje, desse vídeo, um homem de 30 anos, que eu tenho que dizer que é um homem imbecil. Ele tinha uma esposa de 28 anos, que ela não dirigia, ela não tinha carro, e ele foi trabalhar numa cidade vizinha, e para não deixar ela, porque ela não queria andar de Uber e nem de táxi, ele convidou um amigo dele, que ele conhece desde a infância, para dirigir para a esposa dele. E nisso, ele trabalhando lá e o cara dirigindo para a esposa dele. Só que detalhe,
O cara, ele sabia, era amigo dele. Era um cara que atacava todas as mulheres, pegava todas, era um cara muito safadão. Só que um dia ele voltando para casa, ele desconfiado, ele foi e falou com a esposa assim: bom, eu sei que você e fulano estão tendo um caso. Aí a mulher: não, que isso, ele só dirige para mim, eu tenho que ir à cidade, mas ele viu pelos extratos bancários que ela gastou além do essencial. Eram muitas viagens com o cara e ele achou estranho. Ela disse: não, ele só está me levando para os lugares que eu peço. Aí ele foi e soltou uma bomba para ela. Ele falou o seguinte para ela: bom, eu não sei se você sabe, mas fulano, ele tem HIV. Aí a mulher dele na hora começou a chorar. Aí ela confessou tudinho, que desde quando começou a situação do cara levar ela para todos os lugares, o cara cantou ela e eles bateram virilha com camisinha. Só que detalhe, na noite anterior dele voltar para casa, ela fez com o cara sem camisinha, sem proteção, bateu virilha sem proteção. Ela começou a chorar pedindo perdão. E por que que ele não avisou que o cara tinha doença? Aí ele falou: nunca que eu ia suspeitar que você ia querer me trair. Aí o que aconteceu? Ele separou dela, o cara continua com HIV, ela, por sorte, pegou uma DST que ela vai ter que tratar o resto da vida dela, segundo o que está aqui no relato aqui. Mas ela não pegou HIV, mas ele separou dela. Aí eu digo para vocês, é um homem imbecil, não é? Eu, no lugar dele, não teria ido trabalhar fora, porque trair, quem vai trair em qualquer lugar. Mas mesmo assim, ou eu levaria a esposa para morar comigo na cidade que eu fosse trabalhar, ou eu iria recusar o serviço. E se eu fosse ter que indicar alguém para dirigir para ela, seria uma irmã minha, seria uma mãe, uma prima, alguém de muita confiança, não seria um amigo que eu sei que é pegador. Então esse marido foi um trouxa, um completo idiota, que ajudou a destruir o casamento dele, apesar de que a esposa dele, fazendo o que fez, foi um livramento para ele, não é? E, gente, isso é o que mais acontece. Hoje em dia é o que mais acontece. É difícil de você confiar nas pessoas. Até em pessoas que posam e vestem roupas de pessoas corretas. Você vê pessoas que deveriam agir de formas corretas, pessoas religiosas, pessoas que se dizem bom caráter, agindo de forma errada. Então, infelizmente é assim, a vida é assim, a gente não pode confiar em todo mundo. Infelizmente, eu acredito que o mal dominou. Até em lugares onde o bem deveria prevalecer, o mal dominou. Porque a atitude das pessoas são atitudes de pessoas ruins, que servem a um certo ser, que eu não vou citar o nome aqui. Por mais que você diga que você está dentro de uma igreja, pregando a palavra, mas as suas atitudes são erradas, você está servindo a outro Deus e não ao Deus Criador. Infelizmente eu tenho que falar isso. E algumas pessoas ficam chateadas. Inclusive, mais uma vez vou sugerir. Tem gente assistindo aos meus vídeos que não deveriam mais assistir. Parem, sigam suas vidas e deixe que eu siga a minha. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se puder, inscrevam-se para ajudar no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.